Museu de História Natural e Jardim Botânico fica localizado em uma área de Belo Horizonte conhecida por sua riqueza ambiental e arqueológica. Por isso, desde a década de 1950, a UFMG já discutia a importância de se criar um Museu de História Natural nessa região. Voltando para o final do século XIX, época em que Belo Horizonte é fundada, a área do museu que conhecemos hoje era ocupada por uma fazenda chamada Boa Vista. Já no início do século XX, o local foi adquirido pelo governo de Minas Gerais para a instalação de um horto florestal, que anos depois se tornaria uma estação experimental de agricultura. Essa região foi uma região onde se implementou um horto florestal, que era onde se produzia mudas, né, de plantas, né? E a estação experimental de agricultura veio conjuntamente associada a esse horto florestal, né, onde se trabalhava mais com a seleção de espécies para serem utilizadas economicamente. Em meados da década de 30, a gente tem a chegada daqui do Henrique Lamaier de Melo Barreto, que foi um grande botânico, no final da sua carreira foi professor da UFMG, né, e ele instituiu aqui dentro do horto florestal um herbário grande que foi referência nacional. E ele morou aqui, nessa residência que a gente está filmando aqui no Palacinho. Os diretores, depois que passaram pelas diferentes instâncias aqui, também moraram nesse prédio aqui. E existem algumas histórias também sobre essa casa do Palacinho, né, que o governador vinha despachar aqui dentro, assinando documentos, e que era um lugar mais isolado. Durante a década de 1950, a estação experimental se transformou em um instituto agronômico que durou até o ano de 1968. Em 1953 se implantou efetivamente um instituto agronômico, né, que tinha como missão mesmo trabalhar com melhoramento, né, vegetal para a agricultura principalmente, né, mas se manteve também, né, uma parte de produção de mudas. A infraestrutura que a gente tem das outras casas aqui eram habitações que os funcionários do Instituto Agronômico utilizavam. Então, existia uma venda aqui dentro, que fornecia os mantimentos, que vendia para os trabalhadores. Tinha uma vida muito diferente do que é hoje. Era um espaço aberto, sem cercas, e a área de mata mesmo era uma área menor. Em 1968, a Lei da Reforma Universitária no Brasil institui a criação de um Museu de História Natural na UFMG. Nesse momento, a universidade definiu que o museu seria finalmente instalado na histórica região que se encontra hoje. E a instalação dos institutos, né, dos institutos de ciências biológicas, ocorreu na época, Instituto de Geociências, né, combinou então de um momento oportuno para fazer essa criação. Esses cursos, eles têm dentro deles assim, os acervos, né, os acervos que se baseiam em pesquisa. E esses acervos ficavam junto com os pesquisadores, né. O que aconteceu à época? Houve uma mudança e uma transição da história natural para o curso de ciências biológicas. Os acervos que estavam com os pesquisadores, né, de algumas áreas vieram para cá, outros ficaram no ICB. As aulas de botânicas passaram a ser dadas em alguns galpões aqui, algumas aulas da zoologia também, e para os alunos é uma maravilha estar dentro desse espaço, né, que é um laboratório natural, mas ao mesmo tempo era um problema, né, o que é o deslocamento. Vocês imaginem o deslocamento à época para você ter aula em diferentes partes, né, da cidade. Em 1973, o museu ganhou uma área adicional para a criação de seu jardim botânico, mas foi só em 1989 que o museu adota o nome que conhecemos hoje, Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG. Hoje, o museu possui áreas de mata com mais de 500 espécies vegetais, além de uma fauna formada por mais de 200 espécies, desde mamíferos, aves e anfíbios. Essas espécies trazem cor, né, trazem vida, são seres vivos, né, trazem cor ao museu, né. Eu acredito que especialmente as árvores, né, elas desempenham não um papel só como coadjuvante, mas como uma protagonista do espaço aqui construído, né. Nessa área de 60 hectares que a gente tem, o quê? Uns 5, 10% é de espaço construído, né, além das vias e trilhas. O resto basicamente é mata. A gente tem árvores mais antigas, né,
que a própria instituição de porte exuberante e que é um espaço, né, muito rico, é uma satisfação trabalhar aqui dentro, receber, né, a população de Belo Horizonte para ter esse contato, né, com a natureza, o que é tão raro, né, considerando que a gente está numa grande capital, e aqui é um espaço que dá para ter um resquício desse contato tão importante do ser humano com a natureza. A universidade foi ela que garantiu a preservação desse espaço. E a universidade também permitiu que a mata se regenerasse. E hoje a gente ter esses 60 hectares aqui totalmente vegetados. No dia 15 de junho de 2020, o museu sofreu um forte incêndio. Inúmeras coleções históricas e insubstituíveis foram perdidas. Alguns acervos foram salvos e recuperados, mas até hoje, o museu realiza ações para diminuir as perdas deixadas pela tragédia. A gente sabe da escassez de recursos para a área de cultura como um todo e patrimônio, né? Isso não foi superado, não está em vias de ser superado. Então a gente tem poucos recursos, de um modo geral. As universidades têm uma escassez de recursos, né? Então a gente está sob um risco muito imediato de ter outras perdas. Esses espaços são os espaços vinculados a uma produção de conhecimento brasileira que é de qualidade, que é original e que tem uma capacidade efetiva de levar a gente a repensar algumas questões sobre o Brasil, de perturbar alguns juízos, algumas ideias tradicionais já consolidadas sobre o que o Brasil é, o que é esse território em que a gente vive, como é que ele foi formado. Então, perder um acervo como esse faz com que a gente perda uma capacidade tremenda de contar histórias, né, de falar dessa gente. O Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG foi a primeira experiência de museu universitário no Brasil. Há 56 anos, é reconhecido nacional e internacionalmente como um importante espaço de ensino, pesquisa, extensão e de preservação histórica. A gente está vivendo no cenário agora brasileiro uma coisa muito rica que são os povos indígenas e outros povos tradicionais também se aproximando dos acervos, dos museus, para discutir sobre eles, né? Questionar a natureza dessa coleta para virar acervo de museu. Então os museus têm também essa capacidade, né? Não só de ser um espaço de pesquisa e um espaço de extroversão do conhecimento através das exposições, de cursos, projetos, oficinas e tal, como eles têm a capacidade de se constituir como um espaço de discussão pública, né? De envolvimento das comunidades virem para o museu, para a universidade, para transformarem o museu em universidade também. É importante isso, né? Pensar não só que o museu tem algo a ensinar, né? O museu tem coisas a compartilhar, histórias a contar, mas ele também é um lugar que pode receber as pessoas que vão transformar os entendimentos que a gente tem desses acervos.